Jesus entra no templo, pega a Bíblia no livro de Isaías e lê o texto que está lá em Isaías, que fala sobre ele. E aí Jesus diz, essas escrituras se cumpriu hoje. Ele estava dizendo, eu sou o cumprimento, isso aqui já está realizado. Jesus é o cumprimento das escrituras do Velho Testamento. E agora Jesus vem estabelecendo a verdade que leva o homem a alcançar a graça de Deus para a sua salvação. Porque até então o homem estava perdido, confiando e esperando e acreditando na promessa que Deus fez do Messias, do Cristo, do ungido. Mas a partir de Cristo, agora o homem vai ser esclarecido. A luz de Deus vai brilhar no meio das trevas. E agora vai haver libertação para aqueles que estavam presos na mentira do diabo, porque Jesus, ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra que ele pregava. A verdade era ele mesmo. Ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 31, 32 e o 36. Então Jesus começa agora a ministrar a doutrina de Deus, a palavra de Deus. Como homem, ele veio cumprir o ofício de mediador, de profeta, de sacerdote, de rei. Só que ele foi rejeitado pelos seus, da sua nação judaica. Os judeus não aceitaram Jesus como seu Messias, como seu rei, como seu Senhor. Rejeitaram. E o tempo para Israel está fechado. Deus vai tratar com Israel no período da grande tribulação, quando ele levar a sua igreja da terra. Isso é um assunto de escatologia que depois a gente pode levar para você de novo, porque eu já levei. Eu já trouxe aqui esse assunto. Então Jesus começa a pregar a verdade que leva o homem ao conhecimento para alcançar a graça de Deus para a salvação. Porque a palavra diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus é mediante a fé. Essa fé em Jesus Cristo. Mas ora, como é que eu vou alcançar essa fé em Jesus para receber a graça de Deus? Se eu não ouvir dele. E a fé, ela vem por onde? Pelo ouvir. E o ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. A palavra que é Cristo. A doutrina dele. O evangelho. E Jesus disse, quem crê será salvo. Por isso que é importante pregar, divulgar, anunciar, ensinar, instruir, orientar ao povo com essa verdade. Para que o povo creia. E aqueles que estão desviados, perdidos, afastados, condenados, julgados, sentenciados, correndo o grande risco eminente de morrer e receber o dano da segunda morte, que é a condenação eterna. Em Cristo somos salvos. Em Cristo somos resgatados. Em Cristo somos libertos, transformados e reconciliados com Deus para viver na eternidade com Ele, que é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Segundo, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25, diz que a promessa que Deus nos fez é a vida eterna. Vamos ver se é assim como eu estou falando? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo... Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui para molhar a garganta. Versículo 25, olha o que diz a palavra. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E esta vida eterna não está dentro de igreja, religião ou de nenhum outro caminho. Esta vida eterna está em Cristo Jesus, o seu Filho. Quem nele crê tem a vida eterna e não entrará em condenação. Jesus, ele veio para nos livrar desta morte do pecado, deste afastamento que nós estamos do nosso Criador. Para enquanto ainda há tempo, enquanto a porta ainda está aberta, enquanto ainda podemos encontrar o amor, o perdão, a graça e a misericórdia de Deus através de Cristo, busquemo-lo enquanto podemos achar. Porque o próprio Jesus disse que muitos vão procurar
e não vão encontrar. Muitos vão querer entrar pela porta e não poderão mais, porque a porta estará fechada. Ela está aberta, mas a palavra nos adverte que um dia ela fechará. E muitos vão procurar entrar e não poderão. Dá uma lidinha aí no que Jesus falou. Lucas capítulo 13, versículo 24. Você ouvirá esta verdade de Jesus. Eu apenas transmito, não o que eu entendo, o que eu acho, que me revelo, o que diz o meu coração. Eu apenas prego, apenas transmito, apenas divulgo a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, o que Cristo nos ensinou. É isso que eu faço nas minhas instruções, que eu levo para vocês aqui da palavra de Deus. Não é bom? A gente conhecer a verdade, ser instruído. Então, se o pecador, todos, não tem diferença, Deus não faz acepção. Todos estão condenados e todos precisam de salvação. E a salvação para todos é por um só caminho e meio. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Também debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser por Cristo. Jesus é o elo, é o mediador, é o caminho, é o religare, é a religião. Jesus é a nossa esperança para nos livrar da perdição, para nos trazer a vida, para nos livrar da maldição, para nos livrar da condenação. Quem não crê em Jesus já está condenado. João 3:18. Jesus disse isso. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, permanece. Porque a humanidade, deixa eu dizer uma coisa para você aprender isso. A humanidade vai a juízo para receber a sentença, porque a humanidade já recebeu a condenação. A humanidade já foi condenada à morte eterna, à separação de Deus. Se ela não crê em Jesus enquanto há tempo, como eu falei aqui agora, enquanto a porta ainda está aberta, depois vai ser tarde demais. Depois que morre, segue ao juízo. Sem Jesus, o homem segue ao juízo para a condenação, aguardando somente o dia em que virá o juízo de Deus sobre os vivos e os que estiverem mortos no dia da ressurreição, aonde será o juízo do grande trono branco. Será terrível para a humanidade. Os que morreram e os que estiverem vivos. Os que morreram vão ressuscitar para estarem diante de Deus, junto com os que estiverem vivos. A ira de Deus sobre esses vai permanecer para sempre. João 3:36. E, crendo em Jesus, o homem não irá ao juízo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Mas se o homem morrer sem Cristo, ele vai para o juízo. É por isso que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. E qual é o tempo que eu posso achar a Deus? É o tempo que se chama hoje, aonde eu estou ainda aqui e posso tomar a decisão e fazer a escolha. Porque depois que eu partir daqui, Hebreus 9:27, depois da morte segue ao juízo. Romanos 5:18, o juízo é para a condenação, porém aqueles que morrem em Cristo, eles não seguem para o juízo. A alma deles segue para o descanso eterno, aguardando o dia da ressurreição do corpo. Apocalipse 14, 13 e 14, aliás. Apocalipse 13, 14 ou é 14, 13. Deixa eu confirmar aqui na Bíblia, para informar a você exatamente o versículo, para você não se confundir. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos. Então, bem-aventurados são os que morrem no Senhor. A Bíblia diz que na ressurreição para a vida eterna, só vai ressuscitar os que morreram em Cristo. Porque a ressurreição dos mortos para o juízo eterno só se dará no dia do grande juízo final. A ressurreição para a salvação vai se dar quando Jesus vier buscar a sua igreja. E a ressurreição para a condenação vai se dar quando vier o dia do grande juízo final. É muito bom você entender isso. Escatologia. Assuntos que nós precisamos estar inteirado, conhecendo.
Então, meus amados amigos e irmãos, Jesus veio nos buscar, nós que estávamos perdidos. E se você ainda está aí, mas se você ainda não teve a sua mente transformada, liberta, para entender essa realidade que você está, se você não entende isso, você está ainda perdido, distante de Deus. Porque todo aquele que vem a Cristo, ele tem a sua mente transformada. E ele vem a Cristo entendendo que agora ele está seguro. E porque ele precisa de Cristo. E porque ele agora pode descansar no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente. Porque ele está livre do juízo e da condenação. Ele está com a sua alma em paz. Ele está com a sua alma guardada, segura em Deus. Se ele partir hoje, agora, deste mundo, com a sua fé, decisão, se convertendo, se arrependendo em Cristo e estando perseverando em Cristo, ele morre o corpo, mas a alma vai para o descanso eterno, aguardar o dia da ressurreição do corpo glorificado, para viver eternamente com Deus lá nos céus. No novo céu, no novo mundo que Deus tem preparado para os seus filhos através de Cristo. Porque filho de Deus é todo aqueles que creem em Jesus, torna-se filho de Deus, herdeiro da sua herança. Como é bom, não é, irmão? Conhecer essa verdade? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê cada dia mais sabedoria para conhecer a palavra de Deus e nela viver. Que Deus abençoe você onde você está, na sua igreja, o seu pastor. Que ele seja um homem compromissado com a palavra, que leve para você instrução, ensino da palavra, que na igreja que você está, essa igreja esteja compromissada com a palavra de Deus, para fortalecer os irmãos, para instruir os irmãos para o crescimento, o conhecimento dos irmãos através da palavra, do ensino, da doutrina, da orientação, e não com essas coisas que eu estou cansado de falar. Oba-oba, vento de doutrina, movimento, e misticismo de poder, de unção, de manto, não. Ensino, instrução, orientação. A igreja precisa todo dia ser instruída, ser corrigida, ser repreendida, ser ensinada com a palavra de Deus. Todo dia, enquanto aqui estiver, todo dia eu tenho que buscar o aprendizado da palavra para eu estar crescendo, me fortalecendo e me edificando cada dia mais em Deus, pelo ensino e a instrução da sua palavra.